Capítulo 17. As enfermeiras da clínica Lawson raramente conversavam sobre Eckhart Müller, o paciente do Dr. Brauer do quarto 13. Não havia muito a dizer. Para uma equipe de enfermagem ocupada, assoberbada, Eckhart Müller era o paciente ideal. Durante a primeira semana não sofrera ataques de hemicrania. Fazia poucas exigências e requeria pouca atenção, afora o monitoramento dos sinais vitais, pulsação, temperatura, respiração e pressão arterial. 6 vezes ao dia. As enfermeiras o encaravam, como fizera Frau Becker, a enfermeira de Brauer, como um verdadeiro cavalheiro. Estava claro, porém, que ele valorizava sua privacidade. Jamais puxava conversa. Quando interpelado pelo pessoal do hospital ou por outros pacientes, respondia amigável e sucintamente. Optou por fazer suas refeições no quarto. E após as sessões matinais com o Dr. Brauer, que os enfermeiros supunham consistissem em massagens e tratamentos elétricos, despendia a maior parte do dia sozinho, escrevendo em seu quarto ou, caso o tempo permitisse, rabiscando notas enquanto passeava pelo jardim. Sobre seus escritos, Eckhart Müller educadamente desencorajava perguntas. Sabia-se apenas que estava interessado em Zaratustra, um antigo profeta persa. Brauer estava impressionado com a discrepância entre o modo gentil de Nietzsche na clínica e o tom estridente, muitas vezes belicoso em seus livros. Quando questionava o paciente a respeito, Nietzsche sorria e dizia: "Não é nenhum mistério. Se ninguém quer ouvir, nada mais natural do que gritar." Parecia contente com sua vida na clínica. Contou para Brauer não apenas que seus dias eram agradáveis e livres da dor, mas também que as conversas diárias entre eles estavam sendo produtivas para sua filosofia. Sempre desprezara filósofos como Kant e Hegel, que escreveram, disse ele, em estilo acadêmico somente para a comunidade acadêmica. A filosofia dele era sobre a vida e para a vida. As melhores verdades, sempre dizia, eram verdades sangrentas, extraídas da experiência de vida da própria pessoa. Antes de seu relacionamento com Brauer, nunca tentara aplicar sua filosofia na prática. Desprezara negligentemente o problema da aplicação, alegando que não valia a pena se preocupar com os incapazes de compreendê-lo, enquanto os espécimes superiores encontrariam por si o caminho para sua sabedoria. Se não agora, então 100 anos depois. Mas seus encontros diários com Brauer o estavam forçando a levar o assunto mais a sério. Não obstante, esses dias despreocupados e produtivos em Lawson não eram tão idílicos para Nietzsche como parecia à superfície. Contracorrentes subterrâneas solapavam sua força. Quase diariamente compunha cartas raivosas, saudosas e desesperadas para Louis Salomé. A imagem dela invadia incessantemente sua mente e desviava sua energia de Brauer, de Zaratustra e da pura curtição dos mais livres dias de dor. Quer a uma visão superficial ou profunda, a vida de Brauer durante a primeira semana da hospitalização de Nietzsche foi opressiva e atormentada. As horas passadas em Lawson se adicionavam a uma programação já sobrecarregada. Uma regra invariável da medicina vienense era que quanto pior o tempo, mais ocupado o médico. Durante semanas, um inverno rigoroso, com céus constantemente cinzentos, rajadas enregelantes de vento norte e uma atmosfera pesada e úmida, enviou paciente após paciente arrastando-se em um fluxo constante ao seu consultório. As doenças de dezembro dominavam a agenda de Brauer. Bronquite, pneumonia, sinusite, amigdalite, otite, faringite e enfisema. Além disso, sempre surgiam pacientes com doenças nervosas. Naquela primeira semana de dezembro, 2 novos jovens pacientes com esclerose disseminada adentraram seu consultório. Brauer tinha um ódio especial por esse diagnóstico. Não tinha absolutamente nenhum tratamento a oferecer contra a doença, e temia o dilema entre informar ou não seus jovens pacientes do destino à frente, invalidez crescentes e surtos de fraqueza, paralisia ou cegueira que poderiam atacar a qualquer momento. Também naquela primeira semana, surgiram 2 novos pacientes sem indícios de patologia orgânica e que, tinha Brauer certeza, sofriam de histeria. A primeira, uma mulher de meia idade, vinha nos últimos 2 anos, experimentando acessos espasmódicos sempre que era deixada sozinha. A outra paciente, uma menina de 17 anos, sofria de um problema espástico na perna, só conseguindo andar usando 2 guarda-chuvas como bengalas. Em intervalos irregulares, tinha lapsos de consciência em que gritava frases estranhas tais como: "Deixe-me, vá embora, não estou aqui, não sou eu." Ambos os pacientes, acreditava Brauer, eram candidatos ao tratamento através da conversa aplicada em Ana O. Entretanto, aquele tipo de tratamento custara caro demais. Em termos de seu tempo,
de sua reputação profissional, de seu equilíbrio mental e de seu casamento. Embora jurasse jamais o aplicar novamente, achou desmoralizante recorrer ao regime terapêutico convencional e ineficaz. Fortes massagens musculares e estimulação elétrica consoante as diretrizes precisas, porém não confirmadas, que Ray Erb prescrevera em seu amplamente utilizado Manual da Terapêutica Elétrica. Ah! Se pudesse encaminhar esses 2 pacientes a outro médico... Mas a quem? Ninguém queria tais pacientes. Em dezembro de 1882, não havia fora ele. Ninguém em Viena, ninguém em toda a Europa, que soubesse como tratar a histeria. Mas Brau estava exausto não apenas pelas obrigações profissionais, mas pelo tormento psicológico que se autoimpusera. A quarta, quinta e sexta sessões seguiram a agenda estabelecida no terceiro encontro. Nietzsche o instou a confrontar as questões existenciais de sua vida, especialmente sua preocupação com a falta de propósito, seu conformismo e falta de liberdade e seu temor do envelhecimento e da morte. Se Nietzsche realmente quer que eu me sinta mais miserável, pensou Brauer, deve estar satisfeito com meu progresso. Brauer se sentia realmente miserável. Alienava-se cada vez mais de Matilde. A ansiedade o oprimia. Não conseguia se libertar da pressão no tórax. Dir-se-ia que um torno gigante esmagava suas costelas. Sua respiração era superficial. Vivia-se exortando a respirar profundamente. Todavia, por mais que tentasse, não conseguia exalar a tensão que o oprimia. Os cirurgiões haviam então aprendido a inserir um tubo torácico para drenar o líquido pleural de um paciente. Às vezes imaginava enfiar tubos no peito e nas axilas a fim de sugar sua angústia, sua angstis. Noite após noite, era acometido de sonhos terríveis e de grave insônia. Após alguns dias, estava tomando mais cloral para dormir do que Nietzsche. Perguntava-se até onde conseguia continuar. Valeria a pena viver tal vida? Às vezes, pensava em tomar uma dose excessiva de Veronal. Vários de seus pacientes haviam suportado um sofrimento como aquele durante anos. Bem, eles que o fizessem, eles que se agarrem a uma vida miserável sem sentido, mas não ele. Nietzsche, supostamente ali para ajudá-lo, pouco o confortava. Ao descrever sua angústia, Nietzsche a descartava como trivial. É claro que você sofre. É o preço da visão. É claro que você sente medo. Viver significa correr perigo. Torne-se rijo, exortava ele. Você não é uma vaca, e eu não sou apóstolo da ruminação. Na noite de segunda-feira, uma semana após terem firmado o contrato, Brauer percebeu que o plano de Nietzsche não ia lá das pernas. Nietzsche teorizara que as fantasias cobertas seriam uma tática diversionista por parte da mente, uma das táticas de caminho de fundos da mente, para evitar encarar as preocupações existenciais bem mais dolorosas que clamavam por atenção. Em frente às importantes questões existenciais, insistira Nietzsche, e as obsessões cobertas simplesmente desaparecerão. Só que elas não desapareciam. As fantasias se opuseram à sua resistência com um vigor ainda maior. Elas desmandavam ainda mais dele, mais de sua atenção, mais de seu futuro. Novamente, Brauer imaginou mudar de vida, encontrar algum meio de fugir de sua prisão matrimonial, cultural, profissional, e fugir de Viena com Berta nos braços. Uma fantasia específica ganhava força. Imaginou-se retornando para casa uma noite e topando com um aglomerado de vizinhos e de bombeiros em sua rua. Sua casa pegava fogo. Atira o paletó sobre a cabeça, investe contra os braços que tentam detê-lo e sobe as escadas para dentro de casa em chamas a fim de salvar a família. Mas as chamas e a fumaça tornam um salvamento impossível. Ele perde a consciência e é resgatado pelos bombeiros, que informam que toda sua família pereceu no fogo. Matilde, Robert, Berta, Dora, Margaret e Jones. Todos elogiam sua tentativa corajosa de salvar a família. Todos estão pesarosos com sua perda. Ele sofre profundamente. Sua dor é indizível. Mas está livre. Livre para Berta. Livre para escapar com ela. Talvez para a Itália. Talvez para a América. Livre para começar tudo de novo. Mas dará certo? Ela não será jovem demais para ele? Seus interesses coincidem? O amor perdurará? Tão logo essas questões vêm à baila. O ciclo se repete. Novamente, ele está na rua, observando sua casa ser consumida pelas chamas. A fantasia se defendia furiosamente contra interrupções. Uma vez iniciada, tinha que chegar ao fim. Às vezes, mesmo no breve intervalo entre pacientes, Brauer se via diante de sua casa em chamas.
Se calhasse de Frau Becker entrar em seu consultório nesse momento crítico, fingia estar fazendo anotações na ficha de um paciente e pedia que ela retornasse um pouco depois. Quando estava em casa, não conseguia olhar para Matilde sem sofrer de paroxismos de culpa por tê-la incluído na casa em chamas. Assim, passou a olhá-la menos, a passar mais tempo no laboratório em pesquisas com seus pombos, a ir mais noites em cafés, a jogar taroque com os amigos 2 vezes por semana, a aceitar mais pacientes e a retornar para casa muito, muito cansado. E o projeto Nietzsche? Deixará de lutar ativamente para ajudar o filósofo, refugiando-se em um novo pensamento? Quiçá, a melhor forma de ajudar Nietzsche fosse deixar que este o ajudasse. Nietzsche parecia ir bem. Não estava abusando das drogas, dormia otimamente com apenas meia dose de cloral, estava com apetite, não tinha dores gástricas e sua enxaqueca não retornara. Brauer passou a reconhecer plenamente seu próprio desespero e sua necessidade de ajuda. Parou de enganar a si mesmo. Parou de fingir que estava conversando com Nietzsche em benefício de Nietzsche, que as sessões de conversa eram uma trama, uma estratégia sagaz para induzi-lo a falar sobre o desespero dele. Brauer se maravilhou com o poder de sedução do tratamento através da conversa. Ele foi totalmente atraído. Fingir estar fazendo o tratamento era fazê-lo. Era estimulante desabafar-se, compartilhar todos os seus piores segredos, contar com a atenção exclusiva de alguém que, na maior parte do tempo, entendia, aceitava e que parecia até perdoá-lo. Muito embora algumas sessões o fizessem sentir-se pior, ele inexplicavelmente ansiava pela próxima. Sua confiança nas habilidades e na sabedoria de Nietzsche aumentou. Não havia mais dúvida em sua mente quanto ao poder de Nietzsche de curá-lo. Oxalá ele, Brauer, pudesse encontrar o caminho para tal poder. E Nietzsche como pessoa? Nosso relacionamento, Brauer se perguntava, mantém-se puramente profissional? Certamente ele me conhece melhor, ou ao menos sabe mais sobre mim do que qualquer outro no mundo. Gosto dele? Ele gosta de mim? Somos amigos? Brauer estava em dúvida sobre todas essas perguntas, ou sobre se conseguiria se preocupar com alguém que permanecia tão distante. Conseguirei ser leal? Ou também um dia o trairei? Foi então que algo inesperado aconteceu. Certa manhã, após deixar Nietzsche, Brauer chegou ao consultório sendo saudado como de hábito por Frau Becker. Ela lhe passou uma lista de 12 pacientes com marcas vermelhas ao lado do nome de quem já havia chegado e um envelope azul vivo no qual reconheceu a letra de Louis Salomé. Brauer abriu o envelope selado e dele extraiu um cartão de margem prateada. Dr. Brauer, espero vê-lo esta tarde. Lou, 11 de dezembro de 1882. Lou? Nenhuma reserva quanto a chamá-la pelo prenome. Brauer pensou, e então percebeu que Frau Becker estava falando. A senhorita russa esteve aqui 1 hora atrás querendo vê-lo, explicou Frau Becker, franzindo a testa normalmente lisa. Tomei a liberdade de informar que sua agenda está sobrecarregada nesta manhã e ela afirmou que voltaria às 5. Fila saber que sua agenda vespertina está igualmente repleta. Então ela pediu o endereço em Viena do professor Nietzsche, ao que lhe disse nada saber a respeito e que ela teria que conversar com o senhor. Agir da forma correta? Claro, Frau Becker, como sempre. Mas a senhora parece perturbada? Brauer sabia que ela não apenas detestava Louis Salomé na primeira visita da jovem russa, mas também a culpara por toda a aventura incômoda com Nietzsche. A visita diária à clínica Lawson complicava tanto a agenda do consultório de Brauer que ele agora raramente tinha tempo para dar atenção à enfermeira. Para ser honesta, Dr. Brauer, fiquei irritada por ela vir ao seu consultório já cheio de pacientes e achar que o senhor a estaria esperando e a atentaria na frente dos outros. E para piorar, pedir-me o endereço do professor? Ah, algo de errado nisso. Agir pelas suas costas e também pelas costas do professor? Por isso, eu disse que agiu da forma correta, disse Brauer em tom confortador. A senhora foi discreta, encaminhou-a para mim e protegeu a privacidade de nosso paciente. Ninguém teria se saído melhor. Agora, mande entrar o Sr. Winter. Cerca de 15, 20 minutos. Frau Becker anunciou a chegada de Fräulein Salomé, e no mesmo fôlego lembrou Brauer de que 5 pacientes ainda esperavam pela consulta. Quem devo mandar primeiro? A senhora Mayer está esperando há quase 2 horas. Brauer se sentiu pressionado. Sabia que Louis Salomé esperava ser chamada imediatamente. Mande entrar a senhora Mayer. Fräulein Salomé será a próxima. 20 minutos depois, quando Brauer estava em meio às suas anotações sobre a senhora Mayer,
Frau Becker conduziu Lois Salomé para dentro do consultório. Brauer se pôs rapidamente de pé e levou aos lábios a mão por ela oferecida. Desde o último encontro, a imagem dela se desvanecera em sua mente. Agora, estava novamente impressionado com a beleza da jovem. Como seu consultório subitamente ficara mais brilhante. Ah, Franley, que prazer. Eu me esquecera. Já me esquecera, doutor? Não, a senhorita. Apenas esquecera quão prazeroso é vê-la. Então, olhe com mais cuidado desta vez. Aqui, primeiro este lado. Lois Salomé virou a cabeça coquettemente, primeiro para a direita, depois para a esquerda. E agora o outro. Disseram-me que este é o meu melhor lado. O senhor também acha? Mas agora, diga-me. Preciso saber. Leu meu bilhetinho? Será que não se ofendeu com ele? Me ofendi? Não, claro que não. Embora esteja um pouco chateado por dispor de tão pouco tempo para lhe oferecer. Talvez apenas 15 minutos. Indicou uma cadeira. Enquanto ela se acomodava, graciosa, lentamente, como se tivesse à disposição todo o tempo do mundo, Brauer sentou-se na cadeira ao lado. A senhorita viu minha sala de espera repleta. Infelizmente, não há nenhum brecha em meu horário de hoje. Lois Salomé parecia imperturbável. Embora anunciasse compassivamente com a cabeça, dava a impressão de que a sala de espera de Brauer não teria nada a ver com ela. Ainda tenho, ele acrescentou, que visitar diversos pacientes em suas casas e à noite tenho uma reunião na sociedade médica. É o preço do sucesso, professor. Brauer continuou batendo na mesma tecla. Diga-me, cara senhorita, por que vier tão perigosamente? Por que não escrever com antecedência de modo que eu possa reservar tempo para você? Há dias em que não tenho nenhum momento livre, e em outros sou chamado para consultas fora da cidade. A senhorita poderia ter vindo a Viena e simplesmente não ter conseguido me ver. Por que correr o risco de uma viagem em vão? Durante toda a minha vida, as pessoas têm me alertado para tais riscos. Porém, até agora, nunca, nenhuma vez, fiquei desapontada. Veja hoje, este momento, eis-me aqui falando com o senhor. E talvez eu pernoite em Viena e possamos nos rever amanhã? Então, diga-me, doutor, por que deveria mudar um comportamento que parece funcionar tão bem? Além disso, sou impetuosa demais. Muitas vezes não consigo escrever com antecedência porque não planejo com antecedência. Tomo decisões rapidamente, passo para a ação também rapidamente. Porém, caro Dr. Brauer, continuou Low serenamente. Não quis dizer nada disso quando lhe perguntei se ficou ofendido com meu bilhete. Imaginei que pudesse estar ofendido com minha informalidade por eu usar meu prenome. A maioria dos vienenses se sente ameaçada ou despojada sem os títulos formais, mas eu abomino a distância desnecessária. Gostaria que me chamasse de Low. Meu Deus, que mulher formidável e provocante, pensou Brauer. Malgrado seu desconforto, não viu como protestar sem se aliviar com os enfadonhos vienenses. Subitamente enxergou a posição desagradável em que pusera Nietzsche alguns dias antes. Contudo, ele e Nietzsche eram contemporâneos, enquanto Low tinha a metade da sua idade. Claro, será um prazer. Sou contra qualquer barreira entre nós. Ótimo, então me chamará de Low. Agora, quanto aos pacientes na sala de espera, sabe que tenho o maior respeito por sua profissão. Aliás, meu amigo Paul Ré e eu muitas vezes discutimos planos de entrarmos na escola de medicina. Sei o que são as obrigações para com os pacientes e irei diretamente ao assunto. Já deve ter pressendido que trago hoje perguntas e informações importantes sobre o nosso paciente, se é que ainda estejam se encontrando. Soube pelo professor Overbeck apenas que Nietzsche deixou a Basileia para vir se consultar com o senhor. É tudo o que sei. Sim, temos nos encontrado. Mas conte-me, senhorita, que informações traz? Cartas de Nietzsche, tão selvagens, raivosas e confusas, que às vezes parece ter enlouquecido. Ei-las. Entregou a Brauer um maço de papéis. Enquanto esperava pelo nosso encontro hoje, copiei alguns trechos para você. Brauer olhou a primeira página com a letra delicada de Lois Salomé. Oh, a melancolia! Onde haverá um oceano no qual realmente se afogar? Perdi o pouco que tinha, meu renome, a confiança de algumas pessoas. Perderei meu amigo Ré? Perdi todo o ano devido às terríveis torturas que me escravizam mesmo agora. Perdoa-se aos amigos com mais dificuldade do que aos inimigos. Embora houvesse muito mais, Brauer parou subitamente. Por mais fascinantes que fossem as palavras de Nietzsche, sabia que cada linha lida era uma traição ao seu paciente. Bem, Dr. Brauer, o que acha destas cartas? Diga-me novamente por que achou que eu devo vê-las. Bem, recebi-as todas de uma vez. Paul as estava escondendo de mim, mas decidiu que não tinha direito de fazê-lo. Mas por que é tão importante que eu as veja? Continue lendo. Veja o que Nietzsche diz. Achei que um médico precisa desta informação. Ele menciona o suicídio. Além disso, muitas das cartas são muito confusas. Talvez suas faculdades mentais estejam se deteriorando.
Ademais, sou apenas humana. Todos estes ataques contra mim, amargos e dolorosos, não posso simplesmente ignorá-los. Para ser honesta, preciso de sua ajuda. Que tipo de ajuda? Respeito sua opinião, o senhor é um observador atilado. Também me encara dessa forma? Percorreu as cartas. Ouça estas acusações. Uma mulher sem sensibilidade, sem espírito, incapaz de amar, irresponsável, rude em questões de honra. Ou esta, um predador na pele de animal de estimação, ou ainda esta. És uma pequena malfeitora e pensava que fosses a corporificação da virtude e da honradez. Brouwer abandonou energicamente a cabeça. Não, claro que não o vejo desta forma. Mas com nossos poucos encontros, tão breves e metódicos, que valor minha opinião pode ter? É essa realmente a ajuda que procurava de mim? Sei que muito do que Nietzsche escreve é impulsivo, escrito com raiva, escrito para me punir. O senhor conversou com ele, e conversou sobre mim, estou certa. Preciso saber o que ele realmente pensa de mim. É isso que lhe peço. O que ele diz a meu respeito. Ele realmente me odeia? Ele me vê como tal monstro? Brouwer ficou sentado em silêncio por alguns momentos, refletindo sobre todas as implicações das perguntas de Lois Salomé. Mas eis que lhe faço novas perguntas, continuou a jovem, sem que tenha respondido as anteriores. Conseguiu persuadi-lo a falar consigo? Ainda se encontra com ele? Estão progredindo? Aprendeu a se tornar um doutor do desespero? Pausou fitando diretamente os olhos de Brouwer, à espera de uma resposta. Ele sentiu a pressão crescer. Pressão de todos os lados. Dela, de Nietzsche, de Mathilde, dos pacientes na sala de espera, de Frau Becker. Teve gana de gritar. Finalmente, respirou profundamente e respondeu. Franley, sinto dizer que a única resposta que posso dar é nenhuma. Nenhuma? Exclamou surpresa. Dr. Brouwer, não estou entendendo. Ponha-se em meu lugar. Embora as perguntas que me formule sejam totalmente razoáveis, não podem ser respondidas sem que eu viole a privacidade do paciente. Quer dizer, então, que ele é seu paciente e que o senhor continua vendo-o? Sinto muito, não posso responder sequer essa pergunta. Mas, no meu caso, a coisa é diferente. Ela retrucou indignando-se. Não sou uma estranha ou a cobradora de uma dívida. Os motivos do inquiridor são irrelevantes. O relevante, isso sim, é o direito à privacidade do paciente. Mas este não é um tratamento médico comum. Todo este projeto foi ideia minha. Sou a responsável por trazer Nietzsche à sua presença para impedir o suicídio dele. Certamente sou digna de conhecer o resultado de meus esforços. Sim, é como projetar uma experiência e querer saber o resultado. Exatamente, o senhor não me privará dele. Mas e se o fato de eu contar o resultado prejudicar a experiência? Como isso seria possível? Confie em meu parecer neste momento. Lembre-se, a senhorita me procurou por me considerar um esperto. Logo, peço que me trate como um esperto. Mas, Dr. Brouwer, não sou um espectador desinteressado, uma mera testemunha no local do acidente com uma curiosidade mórbida sobre o destino da vítima. Nietzsche foi importante para mim. Continua sendo importante. Além disso, conforme mencionei, creio que tenha certa responsabilidade por seu sofrimento. A voz dela ficou mais aguda. Também estou sofrendo, tenho o direito de saber. Sim, compreendo seu sofrimento. Porém, como médico, devo me preocupar em primeiro lugar com meu paciente e me colocar do lado dele. Talvez um dia, se for em frente em seus planos de se tornar médica, venha compreender minha posição. E meu sofrimento? Não conta nada? Sofro com seu sofrimento, mas nada posso fazer. Sugiro que procure ajuda em outro lugar. Pode me informar o endereço de Nietzsche? Só consigo contatá-lo através de Overbeck. Pode não estar mandando minhas cartas para ele. Finalmente, Brouwer se irritou com a insistência de Lois Salomé. A posição que deveria tomar tornou-se mais clara. A senhora está levando questões difíceis sobre o dever de um médico para com seus pacientes. Vejo-me forçado a tomar posições sobre as quais não raciocinei direito. Mas acredito, agora que não posso lhe contar nada, nem onde ele vive, nem sobre seu estado de saúde, nem mesmo se é meu paciente. E por falar em pacientes, falou Salomé. Brandou levantando-se da cadeira. Tenho vários me esperando. Enquanto também Lois Salomé se punha de pé, Brouwer lhe entregou as cartas que trouxera. Tenho que devolvê-las à senhorita. Entendo por que as trouxe, mas se conforme diz seu nome é veneno para ele, então essas cartas não têm utilidade para mim. Creio que errei ao chegar a lê-las. Rapidamente, ela apanhou as cartas, virou-se e sem uma palavra saiu esbravejando. Coçando a testa, Brouwer sentou-se novamente. Teria presenciado a última cena de Lois Salomé? Duvidou disso.
Quando Frau Becker adentrou o consultório para perguntar se poderia mandar entrar o Sr. Pfefferman, que tossiu violentamente na sala de espera, Brauer pediu que esperasse alguns minutos. O tempo que quiser, Dr. Brauer, só me avise. Que tal uma boa xícara de chá fumegante? Mas ele fez que não com a cabeça e, ao se ver a sós novamente, cerrou os olhos e ansiou por repouso. Visões de Berta o assaltaram.